A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 12 das lições bíblicas adultos, que tem como título: A Igreja tem uma natureza organizacional. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje chegamos na lição de número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo encontra-se em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. A leitura bíblica em classe encontra-se em Tito, capítulo 1, dos versículo 1 ao versículo de número 9. Então, vamos iniciar a nossa lição de número 12, penúltima lição do trimestre. A igreja tem uma natureza organizacional. Então, nesta lição, nós vamos justamente mostrar a igreja, como um organismo vivo e também como uma organização. E dentro dessa organização tem o fator humano dentro desta questão. Então, nós vamos ver justamente que esse estudo, como nós trazemos sobre igreja, teve até umas lições, se eu não me engano, foi o ano passado que comentamos sobre justamente a forma organizacional da igreja. Nós vamos ver que é vasto quando vai se estudar de igreja, porque elas têm vários aspectos, seja a origem, eleição, a natureza, adoração, forma de governo, ordenanças, sobre a missão, o destino da igreja, a relação que a igreja tem com o Estado, tantos outros temas que nós poderíamos abarcar e comentar nesta lição. Entretanto, nós vamos focar justamente na natureza no sentido organizacional, que é o que o autor vai trazer justamente aqui para que nós venhamos a crescer um pouco mais na graça e no conhecimento de Deus. O primeiro ponto da lição, o autor vai falar sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. Vai falar um pouco sobre Tito. O que ele vai falar um pouco sobre Tito? Por quê? Porque ele vai trazer justamente uma biografia de Tito. Quem era Tito? Quem foi Tito e o que Tito exerceu ali na igreja em Creta. Primeiro ponto que nós temos que entender é que Creta, na época que Paulo está escrevendo aqui para Tito, era uma ilha que foi anexada ao Império Romano, pertencia ao Império Romano. Entretanto, nós vemos, quando lemos a carta de Tito, que a situação espiritual de Creta era muito desanimadora, porque as igrejas elas estavam desorganizadas. As igrejas elas estavam ali passando por comportamentos inadequados, como é denunciado justamente no capítulo de número 2 de Tito. Então, o que nós vamos perceber aqui é que existia vários problemas na igreja, além dos judaizantes, rebeldes ali que existiam, os mercenários, que provocavam divisões dentro da igreja. Então, Paulo agora escreve uma carta justamente a Tito, que é considerado uma carta pastoral, juntamente com 1ª e 2ª Timóteo. Observe que pastoral aqui, você não vai encontrar falando que a carta é pastoral nas cartas de Paulo, não, mas isso é uma divisão didática recente do século XVIII, justamente para nós entendermos que essas 3 cartas que Paulo escreveu, ela tem uma conotação pastoral, porque está trazendo justamente diretrizes importantes para os líderes ali da igreja. Então, o que nós vamos perceber aqui, falando justamente sobre Tito, é justamente que Tito ele é chamado de verdadeiro filho de Paulo. Isso está no versículo 4 do capítulo 1. Tito ele tinha uma nacionalidade, ele era grego. Isso nós vemos em Gálatas capítulo 2, versículo 3. Seu nome ele não é mencionado em Atos dos Apóstolos.
não aparece o nome de Tito em Atos dos Apóstolos, nas viagens missionárias de Paulo, mas o nome de Tito ele aparece 9 vezes no Novo Testamento. E nessas aparências que nas cartas que aparecem, justamente nas que Paulo escreve. O segundo subponto que o autor vai falar é justamente o pastor de Creta. Por quê? Porque não se sabe, né, como se foi constituído ali pastor da ilha de Creta. Não sabemos, não se sabe como ele foi constituído pelo apóstolo Paulo para colocar justamente em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade que ele viesse a constituir presbítero, conforme Paulo prescreveu para ele. Por quê? Porque os registros de Atos dos Apóstolos, omitem, né, esse trecho justamente do itinerário de Paulo. Então, o apóstolo ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, na condição de prisioneiro com destino a Roma, num local que é chamado de Bons Portos. Atos, capítulo 27, versículo 8, fala sobre isso. Pelo que parece, né, não foi nessa ocasião, nós estamos falando que não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Então, o que é possível? É possível justamente que os peregrinos cretenses que estavam lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 11, essas pessoas que estavam lá em Pentecostes sejam as pessoas que vieram e fundaram a igreja em Creta. Então, isso que dá a entender, porque Paulo não fala em nenhum momento de Tito, vamos falar assim, nas suas viagens, nem no livro de Atos, Lucas relata sobre Tito. Então, o que fica claro é justamente isso, que possivelmente a igreja foi fundada ali não por Paulo nem por Tito, mas ela já existia uma comunidade cristã ali. O terceiro ponto vai falar sobre justamente Creta. Aqui é aquilo que nós falamos já anteriormente, que Creta, a época que Paulo escreve aqui, estava subordinada, estava anexada ao Império Romano, né? E fazia parte justamente ali desta província do norte da África, que era nos termos da Líbia, e tudo aquilo ali era uma única província. Então, Creta, a época que Paulo está escrevendo para Tito, era uma província romana. Isso fica claro quando nós vamos ler a palavra de Deus e estudar um pouco sobre a história e a geografia da época dentro desse contexto aqui. E nós falamos aqui de Creta, né, a situação espiritual que Creta vivia, nós já falamos também, era uma situação desanimadora porque a igreja estava desorganizada, o comportamento dos cretenses era denunciado por Tito, no capítulo 2 tem isso, e sem contar os judaizantes que existiam ali dentro daquela igreja, dentro daquela comunidade. O segundo ponto vai falar sobre a institucionalidade, palavra difícil, né? A institucionalidade bíblica da igreja. Instrução paulina. Aqui nós vamos ver justamente que Paulo vai dar algumas instruções para a igreja de Creta, através justamente dessa carta que ele escreve a Tito, justamente para trazer organização, para trazer, vamos falar assim, trazer ordem. E Paulo, meu irmão, quando ele vai instruir Tito, ele não vai se restringir apenas a trazer uma estrutura ministerial, não. Paulo tem a preocupação tanto de estabelecer presbítero de cidade em cidade, porque ele já fazia isso, e também ele instruía líderes, né, durante a sua carreira, vamos falar assim, apostólica, ele já vinha fazendo isso. O que nós vamos perceber aqui justamente é que Paulo está mostrando que a desorganização dentro da igreja de Creta possivelmente ela tenha sido acarretada justamente por não ter um cabeça, por não ter uma liderança estabelecida debaixo da autoridade e unção de Deus. E dentro da igreja de Creta, meu irmão, esse problema nós vamos ver não estava em Creta, vamos falar assim, o problema que estava em Creta não estava unicamente relacionado à questão ministerial, não. Porque o que estava acontecendo ali era uma comunidade que estava
distante, vamos falar assim, dos propósitos divinos. Era uma comunidade, meu irmão, que refletia a cultura da região. Ou seja, a igreja estava se aculturando e se aculturando de uma forma inadequada, praticando práticas contrárias à palavra de Deus. E Paulo, quando vai trazer instrução para Tito, ele está dizendo para Tito: Tito, coloca as coisas em ordem, institui, estabelece presbítero para a igreja. Ou seja, algo está fora do lugar. Os desordeiros têm que ser ensinados a andar em ordem. É como nós falamos hoje: aquele que rouba, não roube mais. Aquele que adultera, não adultere mais. E Paulo está trazendo isso, olha. O problema não é só ministerial, não, mas o problema é da questão cultural, que eles estão abraçando o que é errado. O segundo ponto é falar igreja como instituição. Neste ponto aqui, o autor vai trazer justamente para mostrar a igreja, ela é uma instituição em que sentido? Porque ela é um organismo, vamos falar assim, vivo, não é? Porque ela faz parte, ela é, na verdade, o corpo de Cristo, né? Então é um organismo vivo, é um organismo dinâmico, é um organismo, meu irmão, que está em movimento e que está militando, ou seja, é uma igreja, a igreja como instituição, ela tem o seu lado espiritual, tem, e o lado espiritual da igreja, meu irmão, ele não está desassociado do seu lado organizacional. Mas neste ponto aqui, falar da igreja como instituição, nós vemos que a igreja ela é uma instituição divina com participação humana. Então, a igreja como instituição, nós temos que entender que a sua existência se dá por Deus, é pelo poder de Deus, ela veio a existir por Deus, porque quem inaugurou, vamos falar assim, quem fundou a igreja foi Cristo. Foi Cristo. Cristo que fundou a igreja. E nós sabemos como se deu, vamos falar assim, a sua inauguração, justamente com o derramado do Espírito Santo. Porque a igreja ela teve uma origem depois de Cristo. Não existia igreja nesse sentido que nós estamos falando, nem antes de Cristo, nem quando Cristo estava aqui, porque Cristo falou. Cristo que falou. Cristo falou como? Lá em Mateus capítulo 18. Na verdade é o capítulo 16, né? Capítulo 16, versículo 18. O versículo que é o 18 e o capítulo 16. Ou seja, Mateus 16, 18. Jesus fala como? E sobre esta pedra, ou seja, sobre a confissão de Pedro, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus está dizendo, sobre essa tua afirmação, eu edificarei a minha igreja. Cristo está dizendo, eu edificarei. Em que tempo verbal está isso? Está no futuro. Eu edificarei. Ele está dizendo que foi edificada, que está edificada, não, mas que ele edificará. Então, Cristo que fundou a igreja. A igreja foi edificada por Cristo, ou seja, a igreja ela teve uma origem, e a origem dela é Deus. Então, quando nós estamos falando de uma igreja como instituição, nós estamos falando justamente de uma igreja ter organização. E isso acontece desde dos dias apostólicos. Ou seja, quando a igreja cresceu, precisou de liderança para trazer organização, que é justamente o terceiro tópico, organização. No Novo Testamento, nós vamos ter lampejos, né, como o autor vai falar assim, justamente de organização. E que lampejos a Bíblia vai nos trazer justamente sobre a forma de governo que era exercida ali na igreja do primeiro século. Nós vamos ver que tem vários exemplos que a igreja ali ela tinha organização. E o primeiro ponto que nós vamos ver isso é justamente o que está relacionado em 1 Coríntios capítulo 14, tanto no versículo 26 como no versículo de número 40, vai mostrar que existia uma organização eclesiástica porque havia um local para o culto e havia também um horário para o culto. Além de haver local e horário, existia ordem no culto. A igreja ela passou também a consagrar
obreiros, na função de presbítero. A igreja primitiva ela tinha esses dois ofícios ministeriais, diáconos e presbítero. Era o único ofício que existia dentro da igreja. Existia dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, doutores ou mestres, né, e pastores. Tudo isso existia, mas não eram ofícios, eram dons. Não é à toa que Filipe é diácono e é chamado de evangelista, porque ele era um evangelista. Entendeu? Então, os ofícios que existiam eram apenas dois, presbíteros e diáconos. Então, a igreja primitiva ela começou a consagrar, a estabelecer presbíteros. Isso começou com Paulo. Né? Capítulo 14, versículo 23 nos mostra isso. A igreja, quando tinha discussões sobre assuntos controversos, existia concílios, e o concílio mais antigo e conhecido, o primeiro concílio, vamos falar assim, da era cristã, é justamente o concílio de Jerusalém, que está retratado no capítulo 15 de Atos, que foi justamente para tratar de assuntos doutrinários. Então a igreja, meu irmão, ela tem organização. A igreja, ela tinha comissão de ética, 1 Coríntios 5, do versículo 2 a 5. A igreja ela tinha uma tesouraria, 1 Coríntios capítulo 16, do 1 ao 3, tudo isso vai nos mostrar. A igreja, meu irmão, também tinha carta de recomendação. Quando mandava uma pessoa para outro lugar, aquela pessoa ia com a carta de recomendação. Isso está mostrando que a igreja ela tinha uma organização. Tinha uma estrutura organizacional. Isso tem que ficar claro para o nosso entendimento. Então, tudo isso nós vemos na igreja primitiva. Então, são justamente lampejos de organização. O terceiro tópico vai falar sobre a questão atual. Dentro desta questão atual, o autor vai trazer justamente o que está justamente nos mostrando dentro da atualidade. Nós falamos que a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. É uma instituição divina, é sim com participação humana. Então tem um lado humano na igreja como instituição. Então, dentro desse primeiro ponto aqui que o autor vai trazer justamente aqui, era para nos mostrar que a igreja como instituição, ela tem um local para culto e para adoração, como nós falamos na igreja primitiva, também tinha. E as pessoas se reúnem com um propósito: adorar a Deus, orar, celebrar as ordenanças justamente eclesiásticas. Entretanto, muitas pessoas antigamente e hoje não entenderam que essas atividades espirituais elas exigem organização. Tem que ter organização. E quando isso está acontecendo, nós temos que abrir a Bíblia e mostrar que a igreja como organismo e ao mesmo tempo ela é uma organização. Mas o que nós não podemos esquecer é que somos cidadãos de duas pátrias. Nós somos cidadãos da terra quanto do céu. E isso está nos mostrando que nós temos responsabilidades, tanto com as autoridades que foram constituídas por Deus, as civis, mas também nós temos justamente responsabilidade com as autoridades eclesiásticas. Então, já neste entendimento de que, como cidadão que somos aqui na Terra, como nós somos cidadãos dos céus, nós temos responsabilidade tanto para os constituídos secularmente, que foi constituído por Deus, quanto aqueles que foram constituídos por Deus para o ministério, para dirigir a sua igreja. Porque a Bíblia fala que Deus, ele constitui, meu irmão. Paulo não fala sobre isso? Que a igreja, ela foi comprada com preço de sangue. E Deus colocou justamente presbíteros, vamos falar líderes, para guiar o seu povo. Deus que constituiu líderes para a sua igreja. Então, meu irmão, nós temos que entender que aquilo que é de César
a gente dá a César. E aquilo que é de Deus, a gente dá de Deus. Então, a organização da igreja, além de ser necessidade natural, é uma exigência do Estado. Hoje, a igreja ela tem que ter, meu irmão, os seus documentos, vamos falar assim, para funcionamento do seu local, para a sua estrutura, tem que ser tudo estruturado e autorizado pelo Estado. E isso só é possível por causa de uma organização. Então a igreja é uma instituição divina, mas ela tem a colaboração humana na sua parte organizacional. O segundo ponto, o autor vai falar sobre a experiência pentecostal. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente quando se deu a desenvoltura, vamos falar assim, ou melhor falando, vamos falar sobre a igreja sendo impactada pelo movimento pentecostal moderno. Por quê? Porque dentro do movimento pentecostal moderno, como aconteceu ali no início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX, houve uma reação, né, contra o formalismo e da liturgia das igrejas protestantes, principalmente isso ali na América, né, na população americana. E isso fez com que duas frentes religiosas tomassem posições mais proeminentes, ou seja, houve duas frentes religiosas diferentes. Então, de um lado, surgiu os movimentos heterodoxos, o unitarismo, que nós estudamos esse trimestre, que é uma heresia, foi revitalizado. Surge o mormonismo, surge ali a ciência cristã, surge a teosofia, surge o espiritismo moderno, surge as testemunhas de Jeová. Então, essa frente religiosa, ela seguiu movimentos heterodoxos, todos culminando praticamente em seitas e heresias. Mas, por outro lado, aparece o movimento da santidade. O movimento de santidade, que é o holiness, né? O autor até cita na lição, que é justamente uma posição oposta. E essa posição ela traz um avivamento que serviu justamente como berço, né, do pentecostalismo moderno. E dentro dessa linha que seguiu o pentecostalismo moderno, o denominacionismo, né, é deixado de lado. De modo que se torna igrejas, vamos falar assim, os pregadores itinerantes, né, pessoas que seguiram sua vida independentes. Então, dentro desse contexto, né, o movimento pentecostal moderno, ele surge dentro desse contexto de antidenominacionalista, justamente dentro dos Estados Unidos, né? E isso reflete o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente entre os pioneiros, né? Mas o impacto ele não foi tão radical como a liderança dos precursores do movimento que aconteceu na Rua Azusa, né, lá em Los Angeles. Por quê? Porque a data inicial do moderno movimento pentecostal, né, é 1º de janeiro, justamente do ano de 1901, aonde em Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos, que foi justamente onde aconteceu na escola bíblica, onde os irmãos conhecem a história, liderada por Parham, que é Charles Fox Parham, mais as comunidades pentecostais dos primeiros 25 anos do século XX eram vistas pela sua liderança como movimentos e não como denominações, ou seja, estavam alheios, vamos falar assim, à organização. E observe que Charles Fox Parham, ele falece no ano de 1926 e William Joseph Seymour em 1922. E nenhum deles esteve presente na primeira Assembleia. E essa primeira Assembleia Geral, que criou justamente as Assembleias de Deus, no ano de 1914, nos Estados Unidos da América. Ou seja, eles não participaram dessa reunião.
E até essa data havia justamente entre os pioneiros aqueles que entenderam que era chegada a hora de rever esse sentimento de antidenominacionalismo, né? Então, o que aconteceu? Dentro desse contexto, né, foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. E a partir daí, as comunidades pentecostais passaram a ser chamadas de Assembleia de Deus. Isso que nós estamos falando no contexto americano. Já dentro do Brasil, no contexto brasileiro, não foi diferente, né? Nós sabemos que os nossos pioneiros, Daniel Berger e Gunnar Wingren, eram conhecidos como Missão da Fé Apostólica, que era o mesmo nome que era usado lá nos Estados Unidos por Charles Fox Parham e William Joseph Seymour e outros na época, né? E quando Gunnar Wingren vem para o Brasil e registra a igreja em 4 de janeiro de 1918, ele adotou o nome Assembleia de Deus. A obra avança no Brasil e com o avanço o que foi necessário justamente estruturar o movimento pentecostal, e dentro dessa estruturação foi necessário criar um órgão máximo, e esse órgão foi criado justamente para manter a identidade e a unidade doutrinária das Assembleias de Deus no Brasil. E dessa forma trazer a solução para questões tanto de ordem domésticas, né, quanto de ordem interna e externa. E foi justamente nessas ideias, nesses ideais, né, que os pioneiros brasileiros, Gunnar Wingren e Daniel Berger, criam a Convenção Geral das Assembleias de Deus no ano de 1930. Então, no ano de 1930, é criada a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, isso tem que ficar claro. E para encerrar a lição, o autor vai falar, o último subponto, vai falar sobre é necessário organizar. Aqui vai abarcar justamente esse ponto que eu comentei agora anteriormente, justamente sobre a necessidade da organização. Porque a igreja, meu irmão, ela cresce. E quando a igreja começa a crescer, é necessário a organização para estabelecer justamente os marcos iniciais, ou seja, para ninguém extrapolar esses marcos, ou seja, os limites que são instituídos pela doutrina que de fato está baseada nas Sagradas Escrituras. Então, a igreja ela passou por essa organização. A igreja brasileira ela passa por essa organização. Aquele sentimento antidenominacionalista é vencido e os líderes percebem que é necessário de fato fazer com que a igreja tenha uma organização, ou seja, ela tenha uma instituição. E isso culmina no ano de 1930, justamente com a fundação da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que está aí até hoje, justamente para estabelecer as diretrizes, né? Porque tem seu conselho de ética, tem seu conselho doutrinário, tem seu conselhos de tantos assuntos relacionados à palavra de Deus, e é justamente isso, para que os marcos que foram fincados, as estacas, elas sejam permanecidas, não haja extrapolações dos limites necessários à salvação, porque nós temos que estar dentro daquilo que foi preconizado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, porque é assim que eles receberam de Cristo Jesus. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 12, e nessa lição comentamos um pouco sobre a organização, né? Uma lição que vai trazer justamente a necessidade da organização na igreja atual. Porque nós falamos que na igreja primitiva nós vemos lampejos justamente dessa natureza organizacional. Então a igreja ela necessita, porque ela é uma instituição divina, mas tem a participação humana. E dentro da participação humana, como nós falamos e comentamos ao longo desta lição, é necessário sim estabelecer organização, até porque, até para o seu funcionamento dentro do Estado, ela tem que ter
um número, ela tem que ser uma pessoa, vamos falar assim, jurídica, ela tem que ter um CNPJ. Então, para ela funcionar, ela tem que ter organização. E nós, como cidadãos, tanto do céu quanto da terra, estamos sujeitos justamente às autoridades civis estabelecidas aqui na terra por Deus, bem como às autoridades eclesiásticas constituídas por Deus para nos guiar e nos ensinar o caminho que leva o homem ao céu. Então, assim, nós estamos encerrando a lição de número 12 e comentamos nessa lição a igreja tem uma natureza organizacional. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.